Olá, meu nome é Arthur. Eu sou estudante do bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do ABC e neste vídeo eu irei apresentar um algoritmo de ordenação de matrizes. Mais precisamente, esse algoritmo pode ser utilizado para a resolução de um problema que foi apresentado na primeira fase da Maratona Brasileira de Programação de 2013, chamado linhas de containers. Primeiramente, eu vou explicar um pouco mais sobre o problema das linhas de containers. Então, esse problema consiste em, dada uma entrada de uma matriz composta de L linhas e C colunas, cuja configuração inicial é ordenada crescentemente. Ou seja, na primeira linha nós temos os elementos de 1 até C e eles estão ordenados de uma maneira crescente. Na segunda linha nós temos os elementos de C mais 1 até 2C, também ordenados de uma maneira crescente. E assim por diante até a última linha da matriz. Entretanto, devido a um problema de organização, alguns desses elementos da matriz foram trocados de posição. Então, nosso objetivo será obter novamente a configuração inicial da matriz ordenada. E nós queremos saber como fazer isso com o menor número de operações possíveis. E as operações que nós temos disponíveis são apenas duas: trocas de linhas e trocas de colunas. Então, nós só podemos trocar linhas e colunas inteiras de cada matriz. Então, aqui nós temos no slide um exemplo que é apresentado no enunciado do problema. A matriz A ela é completamente ordenada e é o objetivo do nosso problema. É o que nós queremos obter a partir da nossa solução. A matriz B, nós podemos ver que a primeira linha foi trocada com a quarta linha. Ou seja, os elementos da primeira linha estão na quarta linha, na realidade, e os elementos da quarta linha estão presentes na primeira linha. Já na matriz C, nós temos uma troca tanto de linhas como de colunas. Ou seja, igualmente a matriz B, nós temos a troca por linhas, mas as colunas 2 e 3 foram trocadas de posição também. Agora, algumas restrições e problemas que são interessantes para avaliar nossas limitações e ter cuidado ao desenvolver o algoritmo de resolução. Então, o número máximo de linhas e colunas é de 300. Nós podemos ter 300 linhas e até 300 colunas. E também nos é dado que todas as matrizes irão conter a partir de 1 e até o número LC, ou seja, a quantidade de elementos dentro da matriz, em ordem crescente. Então, nós temos sempre 1, 2, 3, 4, 5, até o número máximo de elementos da matriz. Um exemplo de entrada e saída do problema. Nesse caso, no primeiro caso, nós temos que a resolução é impossível. Ou seja, apenas com as operações de troca de linha e ou coluna, não é possível reordenar essa matriz. Já no segundo caso, nós vemos que é possível reordenar realizando uma troca de coluna e uma troca de linha, como vimos anteriormente no último slide. Ou seja, nós poderíamos trocar a primeira linha pela quarta linha e realizar uma troca da segunda coluna pela terceira coluna. Então, de uma maneira geral, nós temos que a matriz ela estava inicialmente ordenada e ela será o nosso objetivo. Nós só temos em nossa disposição trocas de linhas ou colunas e nós queremos obter o número mínimo de operações para que a matriz esteja organizada novamente. E há a possibilidade de que não seja possível resolver. A resolução que eu vou abordar agora é devidamente aquela que irá solucionar o problema. Então, ela se baseia numa troca ordenada e nas informações que nós temos disponíveis do problema para realmente elaborar um algoritmo eficiente e que consegue trocar as posições até chegar numa matriz ordenada novamente. Então, algumas informações que são importantes para se ter em mente que irão ajudar a desenvolver o algoritmo. Os elementos de uma linha L, eles sempre vão estar na mesma linha.
Ou seja, vamos supor que eu tenho uma linha com 4 elementos, ou seja, eu tenho 4 colunas. Então eu vou ter elementos 1, 2, 3 e 4. Eles sempre vão estar naquela mesma linha, independente da permutação. Pode estar 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2 e 4. Então, se por acaso houver algum elemento fora esses 4 na primeira linha, ou seja, vamos supor que eu tenha 1, 2, 5 e 4. Na verdade, não será possível realizar uma reorganização daquela matriz e não haverá uma solução. Então, esse tipo de informação é muito importante para a gente poder elaborar o algoritmo. E o mesmo é válido para as colunas e seus elementos, claro de que de uma maneira análoga. E a informação mais importante é de que os elementos que já estão devidamente ordenados, eles irão prender a movimentação das linhas e das colunas. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um elemento devidamente ordenado, ele não irá possibilitar a movimentação das linhas ou colunas relacionadas a ele. E isso ficará mais claro conforme eu irei demonstrar nos passos a seguir. O algoritmo em si, ele se consiste nos seguintes passos. Primeiramente, nós devemos organizar, ou seja, ordenar novamente a primeira linha. A partir disso, nós perceberemos que não será mais possível trocar ou alterar qualquer coluna da matriz, porque qualquer tipo de alteração de troca de coluna irá alterar a configuração inicial da primeira linha que já está ordenada. E isso não poderá ocorrer, caso contrário, nós iremos perder todas as informações já feitas na matriz. E em seguida, nós iremos organizar a primeira coluna. E dessa vez apenas trocando as linhas. Se a matriz final estiver ordenada, nós iremos imprimir a quantidade de operações realizadas de troca. Caso contrário, não há uma solução possível para a nossa matriz em questão. Agora eu irei ilustrar rapidamente a execução do algoritmo para facilitar o entendimento. Então, como dito antes, nós precisamos organizar a primeira linha. E para isso, nós iremos pegar o primeiro elemento possível dentro da matriz, ou seja, o elemento 1, de valor 1. E nós iremos comparar a posição que ele está atualmente e a posição que ele deveria estar. Então, ele deveria estar na linha 0 e na coluna 0. Mas nós verificamos que a posição atual dele, na verdade, é na linha 3 e na coluna 0. Ao comparar as informações, nós podemos ver que as linhas não batem e enquanto para que ele estivesse na posição correta, tanto a linha e a coluna deveriam ser iguais com relação à posição ideal. Portanto, nós deveríamos trocar as linhas em questão, ou seja, as linhas 0 e 3. A quantidade de operações, portanto, passa a ser uma, e nós iremos realizar uma operação de troca de linha por linha. Ao verificar novamente a linha e a coluna, nós podemos ver que eles são iguais, portanto a posição está correta desse elemento. A partir de então, nós passamos para o próximo elemento da primeira linha, que no caso será o elemento com o valor 3. Ele deveria estar na linha de valor 0 e na coluna de valor 2. Entretanto, nós vemos que a posição atual dele é de linha 0 e coluna 1. Ou seja, nós temos uma discrepância com relação às colunas em que ele deveria estar. Portanto, nós deveremos realizar uma troca entre as colunas 1 e 2, que na realidade são as colunas que ele deveria estar e em que ele se encontra no momento. E nós iremos aumentar a quantidade de operações para 2, já que iremos realizar uma operação de troca. Apesar de nós termos realizado a operação de troca, nós ainda temos certeza que o elemento correto foi inserido nessa posição. Então nós continuaremos trocando as posições
até que o elemento correto esteja nessa posição, ou seja, o elemento 2. Nós iremos verificar que isso irá ocorrer, já que sua posição atual é a mesma com relação à posição ordenada dentro da matriz. E o mesmo irá ocorrer para o valor 3, cuja posição é agora. Nós podemos verificar que é a posição correta e podemos passar para o próximo item. E é o mesmo para o valor 4, cuja posição é correta também. Agora que nós temos a primeira linha ordenada, nós podemos ver com clareza a propriedade que foi citada anteriormente, ou seja, de que nós não poderemos realizar nenhuma troca de colunas a partir desse momento, porque caso isso seja feito, nós iremos perder a organização e a ordenação presente na primeira linha. Então, nós devemos proceder agora realizando apenas trocas de linhas. Nós iremos começar pelo primeiro elemento da linha subsequente, para organizar e ordenar a primeira coluna. No caso, o elemento de valor 5, cuja linha correta é a 1 e a coluna correta é a 0. E ele encontra-se exatamente nessa posição. Portanto, está na posição correta. Mas nós podemos agora aproveitar do fato de que nós podemos assumir que o resto da linha toda está ordenada. Nós iremos verificar posteriormente se isso não é verdade, pois se o resto da linha não estiver ordenada, não há uma solução para o nosso problema. Então, como toda linha está ordenada, nós poderemos partir para o próximo elemento da primeira coluna a ser ordenado, que é o valor 17. Já o valor 17 ele deveria estar presente na linha 4 e ele encontra-se na linha 2. Logo, há uma diferença entre as linhas em que ele deveria estar presente e nós deveremos realizar uma troca de linhas entre as linhas 2 e 4. A quantidade de operações nesse momento será 3. Nós iremos, até esse momento, realizamos 3 operações de troca. E continuaremos verificando a mesma posição em que estávamos anteriormente, ou seja, na linha 2 da primeira coluna. No caso, iremos verificar agora o valor 9 e verificar que ele está na posição correta. E novamente iremos assumir que toda a linha está ordenada e passar para o elemento subsequente da primeira coluna, cujo valor é 13, e realizar todas as comparações novamente e perceber que a sua posição também é correta. Assim por diante, até encontrar o último valor em questão, que é o valor da posição 17, que também está ordenado de acordo com sua posição. E com isso, toda a matriz está devidamente ordenada. Nós, nesse momento, assim que atingimos o final da matriz, ou seja, todas as linhas da primeira coluna foram verificadas, nós verificamos se a matriz está ordenada. Caso ela esteja, nós imprimimos a quantidade de operações, que no caso é 3. E essa seria a nossa resposta para o problema. Agora eu irei apresentar rapidamente o pseudocódigo do algoritmo de ordenação de matrizes. Ele deve ser adaptado para a realização do problema de linhas de containers, mas a ideia é a mesma. E no caso, existem diversas maneiras de implementá-lo, especialmente com relação à maneira com que você compara se o elemento está na posição correta ou não. Mas no caso, é apenas o pseudocódigo apresentado é realmente em alto nível para deixar claro o algoritmo inteiro e cada passo deve ser realizado. Agora, com relação à complexidade do algoritmo.
A quantidade máxima de trocas de linhas é igual a L menos 1, ou seja, a quantidade de linhas menos 1. Que nós podemos realizar de trocas para até que ele seja ordenado. Da mesma maneira, para a quantidade de trocas de colunas. Portanto, a quantidade máxima de trocas que nós poderemos realizar é de L mais C menos 2. Como para cada operação de troca, ela pode ser realizada em tempo linear, ou seja, ela só depende da quantidade de elementos que estarão sendo copiados, que serão ou C ou L, elementos respondentes à quantidade de elementos de uma linha ou coluna, nós poderemos assumir, portanto, que a complexidade do algoritmo é O de LC. Bem, com isso essa videoaula acaba, fica por aqui. Obrigado pela atenção e quaisquer dúvidas ou sugestões, sinta-se à vontade para me mandar um e-mail que está presente no primeiro slide dessa apresentação. Muito obrigado.